Sabe-se que inúmeras palavras do léxico inglês são oriundas das línguas escandinavas. Tal influência remonta à era viking, quando estes se assentaram na Britânia. Até 865, o único intento dos dinamarqueses era pilhar e saquear, levando ouro, joias, escravos, capas de bíblias ornadas com pedras preciosas, crucifixos de ouro e muito mais. Os ataques eram planejados para serem rápidos, barulhentos e causarem tanto pavor quanto possível. Fim da excursão, os vikings volviam celeremente para seus navios, esvanecendo no horizonte. Contudo, após 865, os vikings dinamarqueses retornaram com outro desígnio, a conquista. No primeiro ano de sua conquista territorial, apenas a cidade de Jorvik, agora conhecida como York, havia sido tomada. No fim de 870, eles já controlavam todo o reino anglo-saxão, com exceção de Wessex. De 871 até 899, Alfredo o Grande resistiu aos ataques dos vikings com admirável tenacidade. Em 878, Alfredo convenceu o líder Guthrum a aceitar uma trégua e se converter ao cristianismo. Os vikings eram pagãos. Como parte do tratado estabelecido entre Guthrum e Alfredo, os vikings receberiam parte da terra da Britânia como sua. Esse tratado, assim como a terra a ele referente, ficaria conhecido como Danelaw. Tal tratado representa não só um fato histórico, como também um sincretismo linguístico cardeal para a história do inglês, resultando numa influência indelével, porém infinitamente menor do que a influência normanda na língua dos anglo-saxões. É válido mencionar que houve uma aceitação significativa por parte da população saxônica em relação aos vocábulos escandinavos, e isso se deve a algumas razões. Primeiro, o inglês antigo carregava grande similitude com as línguas escandinavas, ambas de origem germânica. Para ter-se uma ideia, o inglês antigo se parece muito mais com o alemão moderno do que com o próprio inglês. Em segundo lugar, os vikings não tentaram suprimir a língua nativa e impor a sua própria, tampouco destronar a nobreza anglo-saxã em prol do próprio povo, como fizeram os normandos. Ademais, muitos dinamarqueses adotaram a língua local em detrimento de sua língua materna. Com efeito, alguns dinamarqueses até elegeram reis anglo-saxões para reger, entre aspas, o país, de modo que tal atitude provesse um manto de legalidade às usurpações. As línguas escandinavas contribuíram com certas características na língua inglesa, a saber, a presença do SK, em palavras como skill, sky, skin, whisk, bask, entre outras. Existem também alguns casos de coexistência de vocábulos do nórdico antigo e do inglês antigo, geralmente carregando sutis diferenças semânticas. Palavras do nórdico antigo, sick, to raise e fro, na expressão to and fro. Palavras do inglês antigo, ill, to rear e from. Outras palavras importantes também de origem escandinávia, to give, to call, to die, sister, knife, entre outras. É curioso o fato de, mesmo tendo tido uma influência menos significativa do que o francês, termos escandinavos são mais comumente encontrados no inglês cotidiano do que termos franceses, este último carregando certa formalidade. Isso pode ser facilmente elucidado através do tipo de contato entre dinamarqueses e anglo-saxões. Ambos os povos viveram uma vida conjunta a despeito da quase incessante animosidade, e como dito anteriormente, alguns colonizadores dinamarqueses até escolheram nobres ingleses para subir ao trono. Fato também de notável relevância em toda a trama é a ascensão de Canuto ao trono inglês, em 1016, que unificou as coroas da Dinamarca e Inglaterra. Durante certo tempo, em virtude da morte de Edmundo, rei inglês que assinara um tratado acordando a partilha da Inglaterra com Canuto, este tornou-se monarca de toda a Inglaterra anglo-saxônica, reinado marcado por paz e harmonia. Com a ascensão dinamarquesa a nível nacional, é desnecessário dizer que mais e mais termos escandinavos seriam gradualmente agregados ao léxico anglo-saxão.
Além dos vocábulos anteriormente citados, as línguas escandinavas deram origem a certos topônimos terminados em by, cidade, e thorp, termo obsoleto para aldeia, como Rugby, Whitby e Linthorpe. Vale também citar os pronomes de terceira pessoa no plural, they, them and their, os quais forneceram um substituto muito mais simples para o complexíssimo sistema pronominal precedente. Expressões de origem escandinava também são presentes no inglês cotidiano, a exemplo de pay through the nose. Na Irlanda, século IX, impostos exorbitantes eram cobrados por vikings noruegueses. A penalidade por não pagar impostos era ter as narinas divididas com uma faca. Daí a origem da expressão pay through the nose, literalmente pagar pelo nariz, e que tem como significado pagar caro. To go berserk. Berserkers foram guerreiros nórdicos ferozes que haviam jurado fidelidade ao deus viking Odin. Eles geralmente entravam em uma fúria incontrolável antes de qualquer batalha. Há uma divergência sobre o termo nórdico berserk, que podia referir-se a camisa simples ou ao uso da pele de um urso na batalha, significando camisa de urso em nórdico. Um termo informal para descrever um ataque de fúria violento, to go berserk, também tem suas raízes em línguas escandinavas.